expliquei toda a situação da pandemia, o número de mortes, e aí é muito importante você saber, contextualize com o local onde seu cliente está recluso, onde ele está preso. Junte dados do local onde ele está preso, porque às vezes a situação de calamidade pública que tem aí é até superior à do Brasil, olhando assim de um panorama geral, né? Então contextualize isso, mostre. Tem um pedido nosso aqui, Rodrigo, do escritório, inclusive, que a gente fez, para um caso de um cliente que está preso numa cidade, que a gente foi analisar o número de mortes na cidade, que não eram muitos, e os números de mortes na cidade, e a gente achou esse dado disponível, os locais onde residiam as pessoas que morreram eram no entorno do presídio, cara. Nossa, a pessoa legal. Que morreu mais distante do presídio, legal, acho que era 4 quilômetros. Mostra o risco de contágio, né? Porque tem muita gente que trabalha no presídio que vai morar ali nas redondezas, etc. Então pode ter tido contato. Justamente um dos argumentos que está tendo nesse momento é, olha, o preso, inclusive esse argumento, né, repercutiu em muitos locais. O preso é quem está melhor protegido, porque ele está em estado de isolamento, principalmente se o seu cliente está em RDD, principalmente se o seu cliente está numa penitenciária federal, em que ele fica numa série individual. Esse argumento surgiu, que ele está em total isolamento, que aqui fora o contágio é ainda maior. Peraí, ele tem contato com os agentes penitenciários, que tem contato interno com os outros presos e que tem contato externo com as pessoas que a gente não tem como dimensionar. Eu tenho certeza que todo mundo está passando por isso em casa, tendo que cuidar de filho, tendo que cuidar de idoso, às vezes, olha, não pode ir para tal lugar, não pode ir para... A gente não tem esse controle perante os agentes penitenciários. Eu não controlo com quem que o agente penitenciário está tendo contato. Pode ter um cara lá inconsequente, indo para festa, indo para um monte de local e etc. E levando tudo isso para dentro do presídio. Ah, mas estão aferindo a temperatura do agente penitenciário antes de entrar no presídio. A gente sabe que tem vários casos aí assintomáticos. Tá? Ainda que eu acredite que estão tomando essa precaução, tem vários casos assintomáticos. Fala aí, Rodrigo, desculpa, eu te interrompi. Não, olha só que bacana aí, complementando o que você está falando, na aula de hoje, lá do workshop, na aula de número 3, eu mostrei para eles um requerimento que eles podem utilizar, com base na portaria da DPEM, para poder atender o cliente que está lá no presídio, se for, claro, uma situação emergencial. A própria portaria prevê isso, mas o que eu queria citar, que é o mais bacana, eu dei 3 sites, que são sites oficiais, que mostram a estatística dentro do presídio. Então, eles estão monitorando dia a dia aonde tem os casos. Então, por exemplo, na época que eu gravei ali, foi finalzinho da semana passada, o maior estado com casos suspeitos era em Minas, que tinha mais de 34, 35 pessoas. Hoje já deve ter aumentado esse número. Então, tem 3 sites. Um que você vê todas as portarias, todas as regulamentações que tem, se está deixando visita ou não. A segunda portaria que mostra quantas pessoas são suspeitas naquela região e quantas mortes já tiveram dentro dos presídios. Claro que esse número vai atualizando dia a dia. E a terceira que mostra no mundo. Se você quiser comparar quantos presos estão com um problema no mundo. Então esses 3 sites vão ajudar muito você a fazer a sua petição e, que nem o Thiago falou, poder situar. Olha esse trabalho que bacana, você olhar onde foi e que se foi perto ou não do presídio. Isso ajuda muito o teu pedido, tá? Quanto menos você for no modelo, você vai pegar o modelo para usar de estrutura. Mas quanto mais você sair do modelo, que a gente brinca, né, Thiago? Direito artesanal, aqui direito feito à mão, esculpido. Quanto mais você fizer isso, mais chance você tem.